A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando mais uma temporada do podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Olá, minha gente! Neste episódio de hoje, vamos conversar com o Padre Luizinho, que também é poeta e ativista cultural, um verdadeiro guardião do meio ambiente. Padre, seja bem-vindo ao nosso podcast e obrigada por falar tanto a voz da poesia e a voz do povo. É um prazer, Belinha, a gente poder bater esse papo, conversar com você. Me sinto muito à vontade, primeiro porque você é da minha terra e lhe conheci também ainda nos primeiros passos, né, desse despertar da poesia, do teatro, naqueles becos estreitos de São José, você passando com um bocado de menino e de menina, né, atrás dessas coisas bonitas da vida. Ah, padre, obrigada, é um prazer todo meu estar aqui. O senhor me conhece por fora e por dentro, porque a confissão foi com o senhor, que eu fiz, eu era pequena. Aí depois cresci, fui acumulando pecado, aí essa... Pois é, eu esqueci de tudo na minha vida, inclusive confissão, eu esqueço. Mas memória de padre tem essa vantagem. Graças né? a Deus, Mas, padre, a voz da poesia conversou com você desde cedo. Conversou de um modo muito direto, muito contundente. Me conte um pouquinho, conte para nosso podcast como foi que esta voz, esse encontro com a poesia na sua vida. Belinha, é o seguinte, na verdade, quando as pessoas me perguntam sobre essa questão do encontro com a poesia, eu fico às vezes perdido. Primeiro, porque eu nasci em 1963. Nasci em um lugar chamado Cacimbinha, que eu conheço e muita gente conhece, entre Ouro Velho, Prata, São José e Tuparetama. Quer dizer, quem conhece aquelas cidades sabe da efervescência poética, das festas. E minha comunidade, onde eu nasci, sempre foi de muito festeira. Mas assim, a primeira sonoridades que me tocou foi de viola, né? Assim, primeiro porque assim, a Rádio Pajéu de Afogado da Engazeira, ela tem uma história muito interessante com relação também a esse despertar, né? Com os programas de cantadores, com os programas de raiz, de músicas de raiz, mas na casa dos meus tios, na casa dos meus avós, na casa dos meus vizinhos, sempre tinha cantoria. A primeira cantoria que eu fui na minha vida, eu era pequeno, era banco sem encosto, né? Aqueles bancos que era muito comum ter nas casas. E eu lembro que entre quedas eu levei uma cochilando, já era muito cedo, porque disse que era mais ou menos 9 horas da noite, mas a gente dormia muito cedo, mas numa cantoria com Zé Feitosa de Lima e Severino, era Zé Feitosa de Lima e Zé Catuta, né? Na verdade, eu não entendia muito, achava engraçado os desafios, mas sempre eu brinquei de cantoria, assim, no plano algodão, quando a gente era pequeno, a gente era criador de bode, essa coisa toda, mas eu não conseguia fazer improviso. E me zangava porque eu tinha um primo meu que conseguia fazer improviso e um irmão meu na toada. Eu não conseguia, mas assim, admirava demais. Os nossos ídolos era Gaudete Bandeira. E assim, eu acho que me soa muito bem, som de viola me soa muito bem. Como me soava muito bem em Tuparetama, quando ia feira em Monteiro, duas feiras que a gente ia no ano, que era na safra da goiaba e na safra do algodão, porque eram quando se comprava roupa, quando a gente se vestia. E assim me chamava muita atenção eram os cantadores meio de feira, como também os cordelistas, porque tinha os cordelistas, tinha os cantadores de feira e tinha os que vendiam banhas, remédios, que eram aqueles que traziam de cobra, aquele que curava, aquele negócio todo. Eu achava muito os cantadores de feira, porque também na minha comunidade também tinha, chamava o cego com ele tocava sanfona e pedia esmola na feira, mas eles também eram poetas. E na minha comunidade também, parente do Galego do Pajeú, que ele é sobrinho do meu pai, por parte da mãe dele, também tinha as mulheres, elas apanhavam algodão, trabalhavam na propriedade do meu pai, elas sempre cantando. E são cantigas que não saem da minha memória ainda hoje. É tanto que um dia desse eu peguei com Tereza de São José do Rio para tentar salvar umas toadas de ladainhas que elas cantavam.
como também algumas músicas que estão na minha cabeça. Por exemplo, tem acho que era Zé da Feira, lá de Maceió e Alagoas, que ele fez aquela Saudade, Meu Bem, Saudade. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor, que um dia foi-se embora, nenhuma carta deixou. Essa música, diz que alguém pega, mas na verdade são canções que estão impregnadas no cancioneiro nordestino e que eu ouvi e não saiu da minha memória. Na minha mente e na minha formação, por mais dificuldade que eu tenha tido e que muitas da minha geração teve, mas a gente aprendeu uma coisa que a gente tem dificuldade hoje, é de escutar. E porque quando a gente escuta e você observa essas coisas que me chamam a atenção, então você também ajuda as pessoas a valorizar coisas que o mundo talvez não queira mais valorizar. Mas acho que é o segredo de você ser uma pessoa mais livre e leve, é justamente você aprender a ouvir as pessoas, por mais simples que seja. Talvez é o segredo da sabedoria de Deus. Sim, então primeiro foi ouvido e depois falou. Inclusive na poesia. E quando começou a escrever poesia, foi nesse período também ou depois? Eu me atrevi assim, a escrever, porque assim, a poesia popular e a estrutura da poesia, do cantador de viola e da poesia que se produz, por exemplo, do Pajeú, é muito exigente. Tem a rima, tem a métrica, tem toda a questão da modalidade. Teve um tempo que eu escrevia muito cordel, essas coisas de cordel, é tanto que eu não tenho praticamente nada guardado. Assim, eu fazendo para entregar, fazendo para a escola, para a gente de teatrozinho, lá em Itapetinga eu fiz muito em escola, na caixa para alfabetização, perdi, que era uma pena, que é umas coisas que eu gostava muito, fazer quadras, cestilhas, 7 sílabas, com a família das letras, aquela coisa toda, porque eu fiz magistério, eu também usava isso. Depois, assim, para a igreja, eu trabalhei muito essa coisa da catequese, de ensinar através, nos meus primeiros anos de padre, através da poesia, pegava o catecismo da igreja, transformar todo dentro das minhas pastas, não tem mais nem isso. A pessoa diz assim, por que o senhor não lança tanta coisa boa que o senhor fez? Eu não tenho mais. Assim, que pecado. Um dos maiores pecados literários é isso que o senhor faz, viu? Festa de Zé Dantas, eu passei 10 anos fazendo a festa de Zé Dantas com o pessoal. Claro que a gente fundou a festa de Zé Dantas, mas todas as festas de Zé Dantas tinham uma motivação, porque a gente fazia a fundamentação da festa de Zé Dantas com um grupo de educação de base, pegava uma obra de Zé Dantas e aquela obra a gente fazia questão de trabalhar os textos nas escolas, mas tudo que a gente ia fazer era com poesia, né? Então fazia com poesia. Acho que toda escola de Carnaíba tem alguma coisa que a gente fez hoje, né? Assim, mas eu não juntava coisa, eu fazia era como um trabalho. E esse percurso de ser padre, como se deu? Uma coisa puxa a outra. Eu sou de uma família, como muitas do sertão, muito religiosa. As maiores novenas, eu não conheci nem minha avó, mas a novena mais falada era de Persília, Maria da Conceição Ferreira e Leopoldino Ferreira. As novenas do mês de Mariana, elas debulhavam Caminho do Céu em latim, sem saber nem português, né? O pessoal que rezava muito. Aquela região é muito religiosa. E essa coisa da sonoridade, do que está impregnado nas minhas lembranças afetivas também, tem muitas essas coisas das coisas de igreja. Eu sou ligado muito a essa coisa essa sacro, né? E é o sacro mais, talvez, medieval, porque o que chegou para o meio rural e das igrejas domésticas do século passado até não muito tempo, foram de missões antigas franciscanas aqui no Nordeste. Eles trouxeram o que existia na Europa e nós absorvemos. Então eu também absorvi muito isso. Então essa coisa da divindade, do sagrado, do mistério, eu queria desvendar. Não é com essa palavra, mas quando um dia o padre Egídio, que é esses italianos, chegaram em São José, e a gente também foi marcado. Que hoje é o bispo. Que hoje é o bispo. Os italianos, eles marcaram a época em São José do Egito. Chegaram e eles, era como se fosse assim, furavam uma bolha, né? Você furou aquela bolha e estourou. A gente vinha da região com o padre João Leite, era em Itapetinga conservador, mas era um conservadorismo que mantinha aquela ligação do Estado, né, com a igreja. Onde estava a igreja estava o poder, aquele negócio todo. Sebastião Rabelo, um álbum muito santo, mas também contava com aquela status quo, com quem aparecia primeiro eram as senhoras mais ricas da cidade, aquele negócio todo. E chega esses padres, filhos do Concílio Vaticano II, filhos de
de várias conferências da América Latina e chega em São José do Egito e inclui os pobres, os rapazes, as moças, os adolescentes dentro de uma instituição milenar, quer dizer, fazer o que ninguém fazia, falar da fome, falar da miséria, falar do teatro, colocar uma biblioteca, o semeador, eles colocaram uma biblioteca em São José do Egito, no Salão Porocaba, todo mundo lê, inclusive num quarto, tinha o Salão Porocaba, mas dos lados era ocupado por livro de Machado de Assis, livro de toda a coleção de Jorge Amado, tudo que existia de autores latino-americanos, a história das revoluções libertárias em Pernambuco, tudo que existia de mais atual, eles colocaram. Então, se antes tinha aquela coisa da religião, da sacristia da igreja, do pecado e do inferno, eles trouxeram outra proposta. Não ia falar de inferno. Ia falar de uma proposta diferente. Você, para ir para o céu, você tem que começar a fazer justiça aqui na terra. Porque a paz é fruto da justiça. Aí vem as campanhas da fraternidade, que eram diversas, que falavam sobre educação eu falava comércio em casa, sobre fraternidade, sobre violência. Isso vai me chamando a atenção. Eu disse, mas eu acho que isso é o espaço que eu posso fazer minha fé, mesmo sendo rural, e a torre da igreja de São José caiu em 77. Foi o primeiro ano que eu fui estudar em São José do Egito, no Edson Simões. E quando a torre da igreja caiu, começaram a celebrar no Ideal Clube. Então, a gente lá, tinha uma boate, parece que era o Bambuzinho, não sei, me lembro o que era. Não era Recanto da Juventude, era Bambuzinho. E lá a gente começou a ir para a missa lá, e também os padres, muito jovens, começaram a juntar os rapazes e as moças da cidade, grupo de jovens, para também ajudar a construção da igreja. Então a gente ia fazer trabalho voluntário lá. O padre perguntou, eu sempre ia para a missa, ficava assim com timidez, ficava na janela, e lá ele perguntou se eu não queria. Eu disse, primeiro passaram uns slides na igreja em Bonfim sobre a vida dos santos, e eu achei muita coisa interessante na vida dos santos. A questão da fé, que depois a gente vai vendo que a fé é você viver com a certeza absoluta em torno daquilo que você não viu, que isso é ter fé, porque fé, se for na experiência humana, não é fé, é uma experiência. Você vai botar a manga na boca, a manga é doce, você espera, a manga é doce, não. Mas fé é certeza acerca daquilo que você não está vendo. Isso é fé, eu tenho fé nisso. Então você já começa a acreditar, e por aí foi despertando, e eu entrei no seminário com essa perspectiva, né? Não é de me retirar do mundo, ao contrário. É tanto que a minha época, que eu estudei, foi no finzinho de Dom Helder Câmara, que quando chegou o Dom José, que desmontou tudo, né? Que o seminário meu era o Instituto de Teologia de Recife, o CEREN 2, onde estudava gente do Nordeste inteiro. Nossos professores, a grande maioria dos professores ensinava nas universidades, mas que chamava da Teologia da Libertação da América Latina. Tinha professor que ensinava no México, tinha professor que ensinava em Nicarágua, tinha uns que ensinava em Madrid, muitos ensinavam em escolas tidas como escola de esquerda. Então esse pessoal todinho veio com essa força e de uma certa forma influenciaram uma turma muito grande depois de Dom Helder Câmara, que a gente deve muito isso a Dom Pelé, uma referência a Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires e o próprio bispo daqui de Afogados da Igreja, Dom Francisco, que tinha a ideia de que formar padre, não podia formar padre longe do mundo. Eles pegavam a gente às universidades, mas nós íamos morar nas periferias de Recife. Eu morei em Casa Amarela, eu morei na Várzea, eu morei no Cordeiro. E no final de semana, sábado e domingo, era dentro das favelas. E se quisesse fazer algum trabalho rural, ia para a Zona da Cana, que era de visitas, de encontros, de celebrações, mas era para conhecer as dores do povo e assumir uma igreja que tivesse o jeito, o cheiro e a forma de como o povo vivia. Quer dizer que isso, de uma certa forma, mexeu com a cabeça da gente. A parte de filosofia desmonta, né? A teologia, eu acho que vem justamente ver essa questão da fé, de fazer a síntese disso. Muitos ficaram pelo caminho, outros, e eu escapei da grande tribulação e fui ordenado de padre há quase 29 anos, muito tempo. Mas foi justamente o que me chamou a atenção, foi essa coisa da seriedade com relação à vida aqui, a vida aqui. Meu negócio com Deus, minha relação com Deus é uma relação que parte de uma realidade também muito humana. E realmente a encarnação, eu acho a teologia muito bonita da encarnação. Você desce, conhece para libertar, né? Acho que é interessante.
Ai, que lindo. E é, acima de tudo, um compromisso com o povo e a igreja do povo, né? Construída perto do povo, sentindo as dores do povo. E essa definição Igreja Povo de Deus também é o que dá o norte a gente, porque hoje existe uma tentativa constante de fechamento. Porque é muito interessante que com o Vaticano II, João 23, né, 62, 63, 64, 65, quando o Concílio de Trento não tem mais a eficácia para responder à industrialização, para responder à emancipação, para responder os problemas graves, então a igreja começou a ver que ou ela se abria para o mundo, para ver essa questão da mulher, o papel da mulher, o papel do trabalhador, a questão da subsidiariedade, a questão do salário justo, as organizações, ou senão ela estava virando as costas. Quer dizer, a definição Igreja e Povo de Deus foi com o Vaticano II, onde quem fosse trabalhar e quisesse viver, é tanto que hoje há tentativa, mas não tem mais retorno. Hoje tem amigos nossos, meninos que entram no seminário, assim, eles vão tudo engomadinho, tudo de klezma, mãos postas, é interessante e é bom manter essa coisa, mas o mundo que a gente vê é um mundo cão. Então você quer se salvar, mas leva os outros também, né? A igreja que a gente tem hoje, que é a igreja também do passado, os problemas são muito graves, então eu não posso ignorá-los, né? Por exemplo, eu não posso ignorar um problema de uma pessoa que vive passando fome. E eu acho que, será que no altar eu celebro, tá lá cheia a igreja, vou passar a Cristia, mas a consciência de um sacerdote no século XXI, nessa realidade que nós vivemos no mundo inteiro, porque não é no Brasil só, é no mundo inteiro, de fome, de miséria, de injustiça, de preconceito, de tudo que existe, que acaba com a vida humana, sem a preocupação com a casa comum, como esse Papa Francisco, hoje ele veio como fazer, eu vim fechar aquilo que, eu vim abrir aquilo que estava fechado, corta na própria pele, pedir perdão pela morte dos indígenas, ir lá rezar com as igrejas, as quais também a igreja também perseguiu, de assumir o problema grave que foi das colonizações, porque isso é uma coisa que muita gente não vê, mas começou com João Paulo II, ele pedir perdão pelo o dizimar de uma população indígena, como a igreja foi a igreja foi na Espanha, os impérios hispânicos, né, quando chega na América Latina, que acaba com os maias, porque a igreja veio evangelizar com toda boa vontade, mas trouxe a espada com ela vinha abençoando, mas também quando a igreja vivia aliança com o Estado. Infelizmente, hoje os professores de história, eles não contextualizam, eles dizem, não, isso aqui é isso, mas não sabem que é todo dentro de uma história e está se repetindo hoje em outras religiões. Por exemplo, o islamismo tem muito disso, né, dessa coisa do imperialismo. A igreja foi senhora também do Estado, senhora do dinheiro. Foi terrível, né? Claro, mas teve que passar por isso para hoje dizer isso não deu certo mais. Mas tem gente ainda que às vezes entra até em seminário que fica tentando essa coisa do passado, o conservadorismo. Tudo bem, pode usar batina. Dom Helder Câmara usou batina na vida inteira, mas foi do chão. Ele passava pelas ruas, os morros de Casa Amarela, por jogava flor em Dom Helder. Por que era? Era porque ele defendia os pobres, né? Quer dizer, você diz isso, muda, né? Muda a visão de mundo. O Cristo que a gente acredita é um Cristo também que está nas palafitas da vida, né? Morte e Vida Severina, sim. Quando João Cabral de Melo Neto fez, o Saio do Sertão para os Lamaçais de Recife, aquilo ali é uma crítica fortíssima a tudo que existe da sociedade constituída, do Estado, das igrejas, né? E eu acho que essa questão do despertar a minha vocação também foi porque eu encontrei um espaço muito fértil para a gente também discutir, jogar os grandes temas que muitas instituições não têm coragem. E eu confesso a você que se eu não tivesse sido o padre, mesmo enfrentando muita dificuldade, da solidão muitas vezes, da incompreensão, da especulação, porque a partir do momento que você é um menino novo, tempo de namorar, porque eu fui muito vaquejada de cantar embolada com o pessoal, aí você se retira disso, então vem as especulações, que o povo quer saber muito o sexo da discussão, né? O sexo do padre, o sexo da freira, o sexo meu, o sexo seu, né? Porque se não é, então é gay, se não é lésbico, esse negócio todo.
Quando, na verdade, a preocupação de uma igreja não deve ser com isso, não. Deve ser justamente com a pessoa. Se uma pessoa as que chegaram na minha igreja até hoje e foram tratar da sexualidade dela, eu disse, não, a gente vai conversar isso noutra oportunidade. Vamos saber qual é o outro problema. Porque isso, para mim, não é o problema. O problema Maravilha. O problema não é isso, a questão da sexualidade, para mim, não é o problema, né? O problema tem outro, como você trata a pessoa, como você se trata. Sim. Então, é a condição humana. É a condição humana. Então, quando a gente está tendo uma pessoa, chega muita gente para conversar. Agora, se você quiser ditar uma regra de qualquer igreja, você diz o que é o pecado, e o que é a graça. Mas eu acho que o papel do padre não é esse. O papel do padre não é de condenar e jamais é de aplicar o Código de Direito Canônico nas pessoas simples que chegam. Ao contrário, se você não tem capacidade de ouvir e ajudar essa pessoa, dar um norte a essa pessoa, as outras questões que você tem como pecado, você não vai ajudar. Hoje tem gente fazendo muito mal espiritual no Brasil e no mundo. Verdade. Muito mal. Em vez de trazer essa cura, faz a piorar. Faz a piorar a realidade, acentuar o problema. E que bom, padre, porque são pessoas como você, dessa atuação e dessa visão, que fazem a instituição, né, milenar a quebrar paradigmas, e eu quero retomar isso lá na frente mais um pouquinho, mas a inclusive reconhecer, porque olhar para a história de modo a não repeti-la, mas entendê-la dentro de um contexto, não negá-la também, não justificar, mas de não reproduzi-la e de trazer uma veracidade de uma maneira diferente, né? Como a luta dos indígenas, dos povos tradicionais e originários, de recontar essa história, desfazer não tem como, mas de reparar um erro. E a igreja, por pessoas e por atuantes e representantes sociais, como o senhor, tem feito isso, inclusive em muitos momentos à frente do próprio Estado. Porque o Estado brasileiro se importa muito mais em, por exemplo, estar negando a ditadura militar e cultuando ditadores e pessoas que não caberia neste momento em memória a tantas pessoas mortas, desaparecidas, ocultadas e silenciadas pela ditadura. Então a igreja traz esse outro olhar. Mas eu quero trazer agora uma característica desse ser artístico e vasto que lhe habita, que são as missas enquanto rituais sagrados. A missa enquanto um ritual que tem ali, além do sagrado, do divino, esse momento, como todo rito, a missa tem também um quê de artístico, por meio dos cânticos, das execuções musicais, parábolas e versículos que têm um contexto poético, seja pela hermenêutica ali incutida, não sei, seja pela própria linguística apontada, mas alguma coisa ali poético e muito mais. E o senhor é muito conhecido na comunidade inteira como sendo um detentor das missas bonitas. Essa coisa da missa bonita, eu acho que é aí que mora o diferencial. É quando surpreende, é quando a missa fica uma celebração única, autêntica. E exatamente eu assisti muita missa, pude participar. E tem um detalhe, quando tem as celebrações, por exemplo, dos santos padroeiros, das santas das igrejas, tem aquela semana comemorativa que se coloca as noites, né, os noiteiros. E o senhor sempre fez questão de trazer, por exemplo, a noite dos artistas. Artistas, poetas, escritores, escritoras, que envolvem a comunidade, essas pessoas, e também grupos, instituições que trabalham com a arte e a cultura como um todo. Então, o senhor canta também, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas esse lado artístico contribuiu para essa aparente facilidade de celebração? É uma isca também muito boa dentro da missa, assim? Então, a riqueza na liturgia me permite, e permite a qualquer outra pessoa, a questão da criatividade, sem fugir do essencial. Eu aprendi que quando você, dentro de uma liturgia, e a liturgia já diz, como reza a liturgia, que você tem capacidade de criar sem tirar o central, sem tirar a essência, você faz tudo. Por exemplo, o sol vem nascendo, no dia 8 de dezembro. Aí o poeta diz, olhando para o mar, lá vem a barra do dia, lá vem o filho de Maria. Quando ele diz isso, por que ele liga? Ele liga a claridade de um sol que sai dentro do mar com o filho de Maria. Ou senão, quando ele diz, lá vem a barra do dia, lá vem a Virgem Maria, traz um anjo a seu lado para a sua companhia. E a linguagem é uma linguagem do povo. O sol que clareia a terra. Maria, que para os católicos é a mãe do Salvador. Que diferença faz você rezar um ofício? Você reza o ofício da Nossa Senhora da Conceição todinha e chama
a estrela d'alva nascendo. A luz do sol é a luz do sol que vem acompanhada de uma estrela. Você coloca Maria num verso, fica belíssimo. Não é que só que emocione as pessoas, é porque tem muito a ver com a divindade, com a natureza. E a Bíblia toda é repleta disso. É repleta de quê? É repleta de estrela, de sol, de aves, de matas, de rios caudalosos, de raízes, dos poetas que cantam, dos trovadores que vão cantar. Quer dizer, eu acho que na liturgia hebraica, na liturgia judaica, e a liturgia dos primeiros cristãos, ela tem a riqueza que tem hoje. Só que hoje nós podíamos fazer muito mais para evangelizar as pessoas. Não é fechar-se. A liturgia romana, a bizantina, a romana, tem hinos belíssimos, coisas belíssimas, mas muitas vezes não se encarna na cultura local. Por exemplo, eu estou no Nordeste brasileiro. Nós temos uma linguagem. E temos uma linguagem, que eu digo assim, oficiosa, porque muitas vezes a gente aqui no Nordeste é obrigado a engolir e a pronunciar determinadas palavras que não estão no nosso vocabulário e que nós temos muito mais clareza com determinadas outras, mas por moda ou por imposição a gente faz. Dentro da igreja, e pelo menos enquanto eu tenho como espaço que eu posso trabalhar em determinado grupo, não, essa palavra a gente não vai usar não. Por quê? Se eu me comunico melhor com essa, e essa música é muito bonita, o gregoriano, o canto gregoriano, por exemplo, a Renovação Carismática Católica, é um movimento que surgiu na igreja, é um movimento que interessante, deve ter feito muito bem a muita gente, mas tem uma tentativa de copiar determinadas coisas que não condiz com a realidade nossa. A Igreja do Brasil, da CNBB, ela tem uma riqueza assim, incalculável de salmos belíssimos, feitos por poetas grandes, como Reginaldo Veloso, que é um grande poeta, padre Reginaldo Veloso, de Casa Amarela, pelo Geraldo Leite, por muita gente que trabalhou aqui no Nordeste, que são coisas espetaculares. Então, chamei Zé Silva e Beatriz, lá de São José do Egito, peguei a oração, foi a número 2, que a gente tem as orações eucarísticas, que são pelo cano romano, e se diz que o pode ou que não pode tirar, e realmente não pode. Eu digo, eu posso não tirar, mas eu trocar, eu troco. Chamei eles e eu disse, vocês conseguem comigo transformar. Que não é uma coisa, não é assim, é fácil fazer a poesia. Agora, você colocar palavras e tirar a palavra de uma coisa, você faz a coisa medida, é muito difícil, né? É muito difícil. E fizemos. Depois eu fiz a terceira, fiz a quarta, fiz a quinta com o Everaldo. Primeiro, se o Papa mandasse, vamos dizer, o núncio apostólico mandar fazer uma vistoria, porque a igreja, você sabe que existe, né? A igreja tem secretarias que manda realmente ver se realmente não tem nada de quebrar a questão da comunhão, da ortodoxia através da linguagem. Não encontrava. Primeiro, porque ia encontrar muita coisa, muito verso, muita poesia, mas não encontrava, não tirava, eu não acrescentava e nem tirava nada. Só que muda a forma, mas não tira a essência. Não tira a essência. Pronto, quer dizer, a partir daí, eu sei de muita toada. Por exemplo, estou assim numa missa. Aí, de repente, eu mudo os prefácios. Que às vezes o pessoal fica, onde foi que encontraram essa música? Não, a música, as toadas eu sei porque eu vi em meio de feira, eu aprendi com cego, eu aprendi com os cantadores. A oralidade. Essa questão por exemplo, em Ré maior, os tons mais fáceis. Eu entro. Se eles estão acostumados comigo, se eles tocam comigo um ano todinho, então eu celebro a missa, todinho eu mudo 4, 5 vezes. Lá em Itabira a gente mudou 5 vezes as toadas. Porque a toada de sétima é diferente da sextilha, a toada da oitava é diferente, a toada da décima, a toada das quadras também tem toada de quadra também. Os decassílabos você muda vários, o beira-mar você pode ter várias toadas. Hoje os cantadores eles se limitaram muito às sextilhas, às oitavas, e os decassílabos, mas a soletrar, o gabinete, os morões voltados, eles só cantam uma modalidade, tem 4 ou 5. Quer dizer, se eu estou com ele na cabeça, eu tenho quem toque, a gente consegue. Aí quem é que se encontra nessas toadas? São as pessoas simples. Mas nas paróquias onde eu passo, isso flui muito bem, porque assim, às vezes que a gente usa da poesia popular, do cancioneiro, que a gente tem essas ferramentas dos músicos bons, dos poetas bons, sempre foi muito melhor, porque eu consegui evangelizar mais. E também a gente conseguiu puxar justamente aquilo que o papel da religião, de unir as pessoas, de dar uma resposta que o mundo não dá, das realidades, né? Assim, da injustiça, porque eu ligo muito a questão da justiça de Deus. Não é a justiça punitiva. É muito fácil a justiça punitiva. Mas a justiça que a gente fala de Deus é a justiça
que produz justiça para as pessoas, né? Você Sim. consiste em quê? O que é realmente evangelizar? Em que consiste a religião? É fazer justiça para as pessoas, propor às pessoas, incluir as pessoas, chamar para o mesmo círculo as pessoas, dizer que o mundo não foi feito para uma pessoa, para um fulano e para fulaninho que anda arrumadinho. E isso, para você dizer, você dizendo de forma mais leve, eu acho que a música, que a poesia, ela fala mais, porque é algo que toca também a emoção. A racionalidade demais, ela seca, deixa as pessoas muito áridas, né? Tudo pela razão, tudo pela razão. Então a música na liturgia, a criatividade, acho que até a própria forma de como você se coloca, os refrões que a gente puxa, as toalhas que a gente puxa, eu acho que é educativa. O objetivo não é só evangelizar, mas é questão educativa, para dizer que existe, você pode fazer tudo isso sem tirar aquilo. Essa musicalidade é muito presente na sua vida em todos os aspectos. Inclusive, são 3 CDs gravados já. O primeiro, Tom do Chão, o segundo, Cantiga para a Rezadeira, e o terceiro, Mistério da Fé. Tem música autoral? Como é que foi essa produção desses CDs? Tom do Chão, a gente pegou os meninos dos Malaquias, o pessoal, a gente sempre cantava, né, assim, em apresentações. Depois os padres amigos começavam a chamar, a gente pegava as determinadas músicas que era da igreja, colocava alguns baiões, colocava alguns shots, e quando a gente gravou o Tom do Chão, estava muito forte essa coisa da devoção, de uma questão da afirmação da própria linguagem religiosa, para valorizar os valores das regiões, né? Por exemplo, eu fui um encontro um dia na Bolívia, e lá eu me encontrei com gente de várias regiões lá da Bolívia. E então um padre com aquele grupo, com o pessoal que cultiva a coca em determinada parte da serra, da montanha, ele vinha e celebrava uma missa com a característica daqueles plantadores colhedores de coca. Então as mulheres, os homens, as danças, aquele negócio todo. Aí achei tão interessante. Depois aqui no Brasil eu fui no Maranhão, lá o pessoal do Maranhão, a pessoa que quebra coco, babaçu, as mulheres tinham aquela missa com aquele rito, aquele negócio, entrava o coco, babaçu, aquele negócio todo, achei muito interessante, porque a oração eucarística era tudo dentro assim, os cantos também. Então lá em Carnaíba a gente começou a fazer essas missas encarnadas, né, que era o Tom do Chão, era nossa a fé, e assim foram muitas, e Tom do Chão tinha muito isso, né, que alguns cocos, que eu cantava um bocado de coco, de baião, essas coisas todas. Então a gente fez um CD para consumir lá mesmo, né? Mas depois o pessoal começou a pedir, a gente fez um bocado de cópia, vendeu muito isso aí, ajudou muito a ter no salão paroquial, mas acho que eu nem tenho mais dessa cópia, para vocês verem como eu sou. Pela poesia que o senhor já disse, eu também tenho certeza que não tem. Mais um pecado para a sua conta hoje, não guardar disso. Agora eu tenho, assim, aí depois foi Cantiga para Rezadeira, isso a gente preserva porque tem uma música muito bonita, uma poesia muito bonita, que eu dei o mote e Valdir Teles fez, assim, uma poesia muito, muito bonita, Nossa Senhora, ele fez um décimo muito bonito, a gente colocou. Tem músicas autorais também minha, de comunhão, de ofertório. E esse último CD que a gente fez, uma música Pedi ao Filho de Marinês, que é uma música que eu achei ela muito, ela vai a boiada, muito bonita, que ela cantou. Levei uma música também minha que eu gosto, porque tem 2 músicas que a gente fez sobre a paz que vem de Deus, a paz que vem, com um arranjo muito bom. Muito cantado no Pajé. Com um arranjo muito, muito bonito. Outra da paz. Num CD Cantiga para Rezadeira, eu fiz uma música em parceria com o Jacques, que essa música eu fiz assim, me lembrando das festas do padroeiro de Itapetim, Novena para Deus em Maio, Traz Odor de Cravo Branco, La Paz Banda do Sertão, Novena para Santo Antônio, Trazenda para Santo Antônio. E essa música, depois a gente foi ver o FIS, a gente foi pro Crato, e dentro desse CD, esse último CD que a gente fez, primeiro, os CDs que eu fiz foi para a gente consumir o CD, né? Que são algumas litúrgicas e outras porque são questões afetivas minhas, né? Por exemplo, o sino da minha aldeia, que o Betânia gravou, que eu achei uma coisa muito bonita. E assim, os CDs que eu fiz, eu podia ter feito muito mais CD, eu queria fazer mais. O problema é que você que trabalha com essa questão fonográfica, essa coisa toda, primeiro, a gente tem que ter tempo, né?
Não adianta você pegar, fazer por fazer. Muita dedicação. Tem que ver, ouvir as guias direitinho, tem que ver essa questão dos arranjos. Assim, bem feito, com os arranjos. Eu gosto de arranjo, que eu acompanho os arranjos. Eu quero ver essa coisa colocar Eloy, ele é muito, a gente diz a Eloy determinada coisa, ele é sensível à questão, um né? maestro É um completo. maestro muito completo. Do mesmo jeito o menino de Monteiro, Dejinha. Então, para fazer isso, precisa de tempo. E meu tempo é um tempo meu doido, né? Assim, a vida de padre é uma coisa, e como eu faço, né? É muita coisa, muitas atividades. Aí tem a questão do meio ambiente, que a gente trabalha com essas coisas de implantação de área de preservação permanente. Escola chama muito, muita recomendação de corpo, né? A cidade, a coisa de confissão, construção, tudo isso a gente mexe muito, né? Então a música eu acho que é muito importante. Eu gosto de escrever, né? Assim, a questão de tempo, você tem que se dedicar a essa coisa uma toda, dedicação, né? tem esse Então caminho. eu não posso ser tudo, né? Então agora, assim, mas eu acho que eu tenho uma coisa muito forte essa de não fazer o que está pronto. Assim, eu não gosto de repetir muito o que está pronto. Não sei se é ruim, que a preguiça é a chave da miséria das pessoas. Eu acho que eu vou ficar, se Deus me permitir, eu ficar bem velhinho, eu queria assim fazer outras coisas, que é bom fazer, produzir. Sim, me lembrou uma música dos Vats e Viola, né? Da Prata, Luiz e Miguel Marcondes, que eles dizem isso. Difícil é dizer o que nunca foi dito. Fazer o que está feito é muito chato. É verdade. Você está ouvindo o podcast A Voz da Poesia. Eu sou Isabelle Moreira e neste episódio converso com o Padre Luizinho. Mas você é buliçoso mesmo, é movimenteiro com essa coisa, porque nestas movimentações das paróquias sempre está atrelado esse movimento social, cultural. Foi assim em Carnaíba com a festa de Zé Dantas. Foi assim em São José do Egito quando passou com o incentivo dos movimentos culturais, inclusive do teatro, de uma maneira muito forte. E teatro em Tuparetama também. A Cantilena, na Engazeira, uma manifestação que é mantida e que teve todo o seu aval, incentivo ali, no momento de criação. Mas, padre, o senhor também tem uma postura para todo o contexto, além da paróquia, né, da celebração, e que, na verdade, não é um contexto diferente, mas é o seu contexto de vida e a sua verdade, como se coloca dentro da paróquia, e pontua diversos aspectos. Inclusive, se define muito bem enquanto pároco, representante da sociedade e da fala de um povo. Até me remete ao papel da igreja lá atrás, que tinha um papel de poder social, mas traduzido de uma maneira diferente. Não um poder social de acúmulo de riqueza, não é exatamente isso. Mas é trazer esta postura da igreja hoje como um manifesto social que fala pelo povo. Então, o senhor se posiciona politicamente, o senhor se posiciona socialmente e tem uma luta travada muito forte, não só com essas criações de movimentos que eu citei, mas muito forte em defesa do meio ambiente, da caatinga, em defesa da fauna e da flora, inclusive com denúncias, com provocações e com posturas muito contundentes, que já reverberou de maneira negativa, porque quando a gente faz o certo e defende e assume uma postura, é passível de crítica e de apontamentos, e eu sei que isso, psicologicamente, de algum modo, já deve ser trabalhado, porque o senhor já levou muita pancada, né, em nome do meio ambiente, de uma defesa, inclusive de poluição das águas. Um dos defensores do Rio Pajeú, diga-se de passagem ao senhor, com uma forma muito, muito honesta de dizer isso, né, que o Rio Pajeú é cantado, inspirado, mas que é um rio completamente poluído, desvalorizado e que não tem o olhar sensível de muitas autoridades que poderiam fazer algo. E isso sempre foi uma ladainha da sua vida, assim, dessa defesa do meio ambiente. Como é que se dá isso? E se em algum momento o senhor teve ou tem medo? Porque da proteção da matéria, tem muita hora que foge, né? A entrega, o se recomendar com a reza é uma coisa. Mas somos humanos, o senhor é humano e estamos sempre expostos a isso. Teve algum momento que o senhor teve medo por sua integridade física? Se a gente disser que não teve, não é verdade. A gente tem medo, porque o dom que a gente tem, a vida é preciosa. Quem quer perdê-la? Por exemplo, morei em Carnaíba e uma das coisas que eu abominava é você usar o poder político para manipular as pessoas e calar as pessoas quando as pessoas são injustiçadas. Isso aí todo mundo em Carnaíba sabe
que minha opção preferencial foi justamente pelos pobres e pelas pessoas desassistidas. Mas quantas vezes eu fiquei por mentiroso diante dos tribunais? Por exemplo, a primeira limpeza grande que teve no município de Carnaíba do Rio foi feito de um movimento grande que esse pessoal que fazia a faixa de desavença com a gente juntou durante 3 dias, mobilizou para derrubar as cercas, né? Porque é proibido. Nosso rio Pajeú, falando de poluição, ele é todo cercado, são cercas. As pessoas se acham dono, quer dizer, isso aqui é meu, tirou. E lá a gente conseguiu. Teve tempo, porque eu morava em Carnaíba, que eu comunicava até a polícia que hora eu chegava, de 11 horas, se era de meia-noite. Eu estava por dentro de tudo, porque a gente, de uma certa forma, trabalhou por essa questão e queria a questão da paz. Muitos confundiam que achavam que era política. A gente teme pela própria vida. Mas, ao mesmo tempo, quem abraça a causa tem que abraçar as consequências dela, né? Você não entra numa causa assim, não, eu vou ser assim, mas assuma o que vai acontecer. Nunca botei fardo nas costas de outras pessoas, eu assumi, né? A questão da poluição do rio Pajeú, que desagrada e que ela tenta a questão da justiça, o problema todinho é uma vontade política. Porque há 10 anos a gente vem denunciando a retirada ilegal das matas ciliares do rio Pajeú e toda a madeira originária. A gente tem registro de 30, de 40, 50, de 150 caminhões por semana, de 300 caminhões de madeira por mês, se não é mentira, com levantamento, com sindicatos, com igrejas. E isso a gente leva em relatório, a gente faz a denúncia, a gente leva a fazer esses grupos com o próprio bispo. Eles prometem 10 anos. Quando eles, dentro de um ano, de 5, 6 anos, a gente foi percebendo que a questão não era, a questão é de Estado, porque você resolve. O problema é de vontade. É gritante você morar no sertão, onde tem um rio, o maior rio do estado. Na colonização dos sertões, as entradas eram pelos rios. Essas cidades como Afogados, como Engazeira, Flores, tudo surgiram por causa dos bebedouros. Os vaqueiros paravam para dar água. Lá era terra fértil em água, se formava a cidade. Mas você pode ver que nossas cidades viraram as costas para os rios. O rio, que era a fonte de vida para o gado e para as pessoas, tornou-se o quê? Uma caixa de fezes. De despejo. De despejo. Então, a questão do lixo, das bactérias, das toxinas que existem no rio Pajeú, ela não condiz com o que ele é cantado, né? O rio é cantado, o rio, eu disse aquele rio que nós, num documentário, eu disse que nossos poetas, nós, os que lidamos com isso, temos que ver que a beleza que nós cantamos desse rio, ela não corresponde mais à verdade. O nosso rio é um rio não é só poluído, é um rio que morre todos os dias. A gente denuncia isso, diz isso, mas muita gente não olha bem para mim. Eu sei, eu já fui hostilizado, porque quando eu mexo com donos de gente que está rica, tirando madeira. Então essas pessoas são amigos... Dinheiro oriundo da exploração. Da exploração, e essas pessoas são amigos dos ricos. Então, o que ecoa? Um padre de uma igreja que está do lado de pobre, que faz apologia à organização popular. O que é mais forte? É o dinheiro que eles têm ou minha voz? A minha voz eu não troco por eles de jeito nenhum, mas o negócio é que eles querem menosprezar. Porque o que eu entendo de religião e que eu entendo da vida é que você não pode fazer jogo da elite que lhe explorou durante 500 anos. Se você faz o jogo das elites, então você vai ser, na linguagem popular, você vai continuar sendo piniqueiro dos colonizadores, que os colonizadores de hoje estão na nossa cidade. Então a questão da exploração do rio Pajeú, da questão da madeira, a retirada ilegal da madeira. Olha, nós estamos perdendo, praticamente não tem mais aroeira, as baraúnderas estão destruindo tudo, nós não estamos encontrando mais a caatinga branca. O bioma caatinga é um bioma riquíssimo, é um bioma, ele ocupa 70% do Nordeste brasileiro, 11% do nacional, quer dizer, é um bioma riquíssimo, único. Quando a gente diz isso, a gente diz a partir de conhecimento científico, sim, mas as experiências que nós temos de como era você fazer um bebedouro em qualquer riacho daqui do Pajeú, não se tem mais, o lençol freático. Vê a invasão das algarobas,
a plantação dos ninhos. A perfuração de poços, desenfreadamente. Quer dizer, essas coisas todas são temas. Se quer que tem a ver com a igreja, tem tudo, porque se eu vim para que todos tenham vida e vida e abundância, o sertão e as pessoas às quais eu estou me direcionando e consagrando o corpo e o sangue de Cristo, dizendo para fazer memória de Cristo, elas estão morrendo de fome, sem terra, com sono. Eu passei 8 anos dentro da barragem da Engazeira. Todo mundo lá sabe, eu estou dizendo isso. Todo mundo sabe, 8 anos fazendo o quê? Tentando organizar as pessoas, primeiro, para não entregar suas terras, procurando advogado, juntando, a gente chegou a juntar 250, 300 proprietários. Quando eles começaram a receber as indenizações, fugiram, foram morar em Itabira, foram morar em Afogado da Engazeira, foram embora. Quer dizer, se a gente for pela a ótica da elite, ou a gente fica alienado, a gente se aliena, né, como eles também, não desenvolve o papel social que a igreja tem, da doutrina social da igreja, que é dar de comer a quem tem fome, vestir a quem está nu. E a primeira parte mais fundamental da igreja católica foi os evangélicos, quando diz que formou homens para atender aos órfãos e às viúvas. Quer dizer, eu vou fugir daquilo que é o central da minha fé para agradar a um religioso, às nossas elites. Na verdade, o que essas figuras querem, eles querem viver com o dinheiro, ditando, como eles fizeram desde a colonização, e todo mundo calado, aceitando o tempo todo. Eu acho que para a gente se emancipar verdadeiramente, a gente tem que, de uma certa forma, primeiro a gente tem uma identidade com o chão que eu piso. Quem não conhece seu chão, para você ter uma ideia, eu já fui em escolas e eu digo assim, o menino está no meio rural. Mas pela cultura urbana, você pega um jovem universitário, 20 jovens universitários, você divide em grupos de 5 e você diz, eu quero que você traga, morando no sertão, eu quero que você traga. Esse grupo vai me trazer folhas de macambira, uma flor de macambira. Esse outro grupo vai trazer de pereiro. Você vai trazer outro de catingueira e você vai me trazer marmeleiro. Aí eu aposto em você, 1 ou 2 grupos pode trazer, identificar. Mas ele não conhece a flora. É verdade. Não conhece a flora, né? Quer dizer, todo mundo está atrás da grande rede, mas pode esquecer que antes da grande rede tem uma história e tem um chão. Como é que você vive e defende uma coisa que você não conhece? Eu sou muito... Conhecer para respeitar. Né? Conhecer para respeitar. Padre, para finalizar, a Igreja Católica ela tem uma influência muito forte ainda, e pela própria trajetória que se fez, e como nós sabemos e já conversamos aqui hoje, que tem uma linhagem também, é mantida uma linhagem conservadora. Há vários exemplos dentro da igreja, sei lá, a postura do celibato, ter um reconhecimento do Instituto do Casamento unicamente hétero perante a igreja ainda, como a celebração do matrimônio. Muita coisa evoluiu, isso é um fato, é verdade, mas muito tem a caminhar ainda. Eu sou de uma formação católica, como a maior parte das pessoas. A minha família é de uma formação católica. Eu tive o batismo, passei por alguns ritos da igreja. E quando falei brincando no início do nosso podcast da confissão, foi exatamente pela primeira comunhão. Mas a minha frequência com a igreja, na igreja, a missas, a eventos, ela se alterna, porque nem em todas as casas, nem em todas as igrejas católicas, eu consigo me sentir à vontade, eu consigo me sentir bem. Porque não é uma questão somente de não concordar com o lugar da igreja, mas é chegar enquanto fiel, enquanto uma pessoa que quer buscar a sua crença, a sua fé, o seu santo. E quando chegar para ouvir, eu ouvi e testemunhei, presenciei muitos sermões e momentos de homilia que o padre da ocasião, e foram padres diferentes, foram machistas, foram extremamente homofóbicos, inclusive usando exemplos muito pejorativos. E eu não é que eu nem me senti acolhida, eu me senti ofendida. E eu não podia ficar naquele ambiente, porque além daquela pregação ser extremamente homofóbica, nós da classe LGBTQIA+, a gente já tem uma certa dificuldade de se adequar ao espaço. Então, o espaço também da minha religião, a casa da minha família está segura. A voz da poesia. Um acalento poesia. ali para a alma, e eu não consegui me sentir à vontade diante daquela presença.
E claro que isso não é uma postura da igreja como um todo, mas neste momento, daquele representante da instituição que estava em atividade, eu não consegui permanecer. E essa minha alternância ao longo da vida, ela foi ficando muito escassa. Eu fui passeando por outros lugares, eu fui buscando abrigo em outros lugares, e não é à toa que eu sempre procurei a paróquia onde o senhor é paro, quando é padre, para assistir missas, quando eu estou afim, porque é um lugar e é um tipo de pregação, e não é surpreendente por isso, por suas posturas todas, mas que eu sempre me senti acolhida. E conversando também com pessoas que também são lésbicas, são gays, são transexuais, acontece a mesma coisa com essas pessoas. Eu queria saber em relação a isso, como o senhor vê essa postura da igreja, o que já mudou, o que pode ser mudado. Então, como é que o senhor visualiza essa questão? Olha, isso é uma questão assim, muito séria. Primeiro, certo momento Jesus disse que as prostitutas, os cobradores de impostos, iam prevalecer, iam antecipar aos fariseus e aos que pensavam que era santo no céu. E em outro momento, um autor católico disse que o inferno podia estar calçado de cabeça de padre. A questão sexual, toda a questão da moral cristã, se você for ver pelo o decorrer da história, antes, no começo, não se tinha nada. Primeiro, porque o que era necessário para ser cristão? Primeiro, aderir. A moral e os mandamentos da lei de Deus, no decorrer da história, eram mais de 2000. Terminou em 10. Hoje a gente tem 10, mas 2 resume. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ora, quem é o próximo? É o que está perto de mim ou que está distante, mas sente a mesma dor de estar perto? São todos. Então, a partir do momento que um padre, ou que um bispo, até o próprio Papa, se um padre, ele reprime, e ele faz um julgamento, um preconceito, porque o preconceito já é um pré-julgamento, em cima de uma realidade, de uma pessoa que vive com outro. O problema da questão da sexualidade é um quartinho escondido que cada um tem dentro do seu coração, que por mais que alguém diga que eu sou um livro aberto, é mentira. É mentira. Então, com qual cara, com qual oração e com o documento eu vou fazer? Eu vou chegar numa pessoa e dizer que a pessoa pode, não pode comungar ou não pode passar da missa porque ele é homossexual, é lésbica. De forma nenhuma. Primeiro que o reino do céu, pelo que eu entendi, não tem quarto. Depois, isso não é uma coisa que eu devo ter medo de dizer, não. Isso de forma nenhuma. Eu não posso ter medo de dizer isso porque é bíblico. Está lá. Se eles encontram argumento para falar de pedarastia, como São Paulo fala de dormir um homem com um homem, essa questão, se eu não tiver a capacidade de inteligência para ver o contexto do que se foi dito naquilo, então eu rasgo o quê? Eu rasgo o que existe de mais fino na teologia, que é a teologia agostiniana e a teologia tomista. Então tem gente que vive a vida inteira procurando pecado, ora, mas não fala em matar, não fala em roubar, levantar falso testemunho, explorar o empregado doméstico, não fala em salário injusto, você não fala de ódio, você não fala de violência, a vida todinha é o pecado da carne. Como se o pecado fosse a sexualidade. É o pecado da carne, o pecado da carne, o pecado da carne. Eu digo com toda sinceridade, né? Porque se entende com o jeito, a forma moral e de fazer, de viver a teologia, que os parâmetros que eu tenho não são muitas vezes de Cristo, são meus. Então você tem uma coisa latente dentro de você, aí você às vezes para falar para um público, você pega e fica o quê? Ferindo outros e excluindo outros. Quando na verdade você sabe muito bem que o que conquista o coração e a alma da pessoa é o acolhimento. Quem não acolhe bem, não tem nada. Então, esse negócio de ficar dizendo, tá achando, isso pode, isso não pode. Tem gente até que não anda com fulano porque pega mal. Eu digo, eu nunca entendi esse negócio de pegar mal, de pegar a mancha, né? Porque falando com fulano. Que o que existe mais belo na vida da gente é a gente poder conversar, se relacionar com pessoas. Não é com sexo, não é com as pessoas. Todas as vezes quando eu vejo que uma pessoa tem determinado preconceito com um homossexual, se eu pudesse ficar com a pessoa andando o dia todo na rua, eu andava. Para a pessoa entrar em todo canto e para toda igreja. Sabe por quê? Justamente para afrontar a imbecilidade. Porque você afronta a imbecilidade e o pecador, que isso é um pecado triste, você exclui a pessoa porque a pessoa não é como você, que é isso. E quem foi que disse que eu sou obrigado? Aí disse, para ser católico, ser cristão, para salvar eu tenho que ser desse jeito? Pelo menos não é isso que Jesus Cristo disse.
Será que eu sou desse jeito? Eu tenho sensibilidade com amor, com a justiça, com a caridade? E o que é que conta mais? Eu nunca tive problema com isso. A felicidade, como João Guimarães Rosa disse certa vez, é um momento de descuido, né? Será que a felicidade está numa pessoa? Não está numa pessoa. A felicidade está num estado que eu construo. Inclusive pode ter a mulher, pode ter o homem, mas pode também ter outras formas de relacionamento humano afetivo. Claro que existe. Graças a Deus, eu estou numa instituição que tem muita gente boa, que não está nessa de jeito nenhum, que está pensando um mundo diferente, que quer ver um mundo construído através dos pilares da casa comum, dessa coisa dos pilares da humanidade, da educação que humaniza. Eu sou feliz também dentro dessa instituição por isso. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas confundem muito. Eu tenho que ser de uma religião, eu tenho que dizer que o outro... Para a religião ser séria, eu tenho que ser santo, eu tenho que botar os outros no inferno. As pessoas que têm contribuído tanto para um bem... Tem gente que esse preconceito, essa mania de não gostar de negro, de índio, de homossexual, que fosse o mal do Brasil. Quem fez mal ao Brasil foram os colonizadores, e eles continuam hoje, excluindo as pessoas. Quem colocou negro em senzala não foi os negros, não. Foram eles, os brancos. Quem mandou matar e que fica perseguindo homossexual porque não quer do jeito que eles são. Então por que é que esse pessoal tem que ser reprimido? E na igreja, que é a casa mãe, que é a casa que deve acolher, a casa de Deus, tem que ter alguém que diga que não presta? Ora, se eu fizer isso, eu estou assassinando a minha religião. Então, eu não posso, de forma nenhuma... Primeiro, é um pecado grave. Você excluir as pessoas, você usar uma linguagem religiosa, teológica, até filosófica, para acabar com a vida das pessoas, excluir as pessoas. Isso é terrível. Eu não falo da questão só da justiça hoje, porque existe a lei que proíbe isso. Mas eu falo da humanidade e do testemunho de fé. O homem que tem fé e que é uma pessoa de Deus, ele não faz isso com ninguém. Se eu tive de botar para dentro, eu botei para dentro. Mas botar para fora uma pessoa porque é prostituta, porque é homossexual, ao contrário. Aí tem muita gente que se faz de moderno, mas é assim, quer amizade, mas não quer ver na família. Ou senão, fica perseguindo as pessoas. Mangane não quer andar em todo canto com uma pessoa. Eu conheço isso de longe, mas nós não podemos, igreja não pode ser assim. Então é isso, eu acho que a vida da gente, ela é mais leve, é muito trabalhoso, é muita incompreensão. Eu tendo a oportunidade, a imbecilidade comigo não funciona, de jeito nenhum. Padre, poeta, Luizinho, mais uma vez obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Obrigada por nos representar tão bem nessas discussões, nessas colocações e por ter esta voz da poesia. Obrigado, Belinha. Belinha, você harmoniza nosso sertão, né? Eu acho que a harmonia do sertão são as pessoas como você, como as poetas de Itabira, os poetas da nossa terra, de São José do Paretama, os amigos do sertão, da cidade do campo, que, olha, querendo construir um mundo melhor através da arte, e a arte, ela edifica as pessoas, né, e liberta também. Então, que Deus abençoe a você e o seu programa, seus projetos de vida. Deus abençoe. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. No ensino de Cristo temos visto o exemplo da planta da caatinga. Fica seca, emurchece, mas não morre, e com um pouco de chuva logo vinga, mais bonita, mais forte, mais robusta, e quem vê nem cogita o quanto custa resistir na quentura do seu chão, mas não há seca brava que lhe vença, pois no fundo ela sente a recompensa de florir mais amor ao ser sertão. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia.